Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da professora Kaeline e hoje a gente vai estar falando de física. Então, o que a gente vai ver de física hoje? Nós vamos ver o lançamento horizontal. E no que consiste esse movimento, professora? O que danada é isso? Pelo amor de Deus, lançamento horizontal. Quer dizer que eu estou lançando alguma coisa no horizonte? Sim, basicamente sim. E aí a gente vai ter que entender o conceito por trás desse lançamento. Lançamento é um conteúdo que está dentro de cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem estudar ainda o que causou. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais no conhecimento do lançamento horizontal. Como a gente disse aqui, ele é um movimento que acontece na horizontal. Mas ao mesmo tempo que ele acontece na horizontal, ele também acontece na vertical. Nesse caso, nós teremos dois movimentos aí. Então, o lançamento vertical, não horizontal, é composto por dois tipos de movimentos. Ele é um movimento composto. Composto por quais movimentos? Horizontal e vertical. E segundo o nosso best friends, nosso querido amigo, best friend forever, Galileu Galilei, disse o seguinte, ele fala bem assim, que todo movimento composto, ou seja, o lançamento vertical é um movimento composto, porque ele possui dois tipos de movimentos. Então, todo movimento composto, ele vai ter o seguinte princípio da simultaneidade. E que princípio é esse, professora? Como assim, pelo amor de Deus, simultaneidade? Isso quer dizer que quando eu lanço uma bolinha, por exemplo, em cima de uma mesa, eu jogo ela sai rolando a uma dada velocidade até o momento em que ela cai daquela mesa. Quando ela cai, ela não vai cair em linha reta, ela vai cair formando uma curva. Quando ela cai fazendo uma curva, ela também cai na horizontal, ou seja, ela está indo para frente, mas ela também está indo para baixo. Nesse momento aí, é como se aqueles dois movimentos acontecessem sem que o outro existisse, ao mesmo tempo em que estão acontecendo. Então, eu tenho um movimento que cai de cima para baixo, mas também que cai mais adiante, ou seja, ele percorre uma distância, esse móvel percorre uma distância. Então, esses dois movimentos acontecem como se o outro não existisse, ou seja, o movimento de cima para baixo ocorre sem que esse movimento que leva a bolinha adiante não existisse e vice-versa. Isso tudo ocorrendo ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Por isso, nós seguimos o princípio da simultaneidade, nesse caso, ok? E eis que ele surge para nos ajudar na explicação aqui. Então, gente, olha só. A gente pegou nosso quadro gigante para falar sobre esse movimento que essa bolinha tá fazendo, tá? Eu tenho uma bolinha aqui, dei um peteleco nela, ela sai rolando, né? Numa velocidade. E aí, essa velocidade permitiu que ela se deslocasse de um lugar para o outro. Ou seja, ela saiu fora da mesa, da superfície da mesa. Quando ela saiu, ela não caiu em linha reta. O que aconteceu com o movimento? Ele fez uma curva até que ele chegasse ao chão, tá? Essa bolinha chegasse ao chão. Vamos dizer aqui que a nossa mesa, ela tem uma determinada altura, uma altura que nós vamos chamar de H, tá certo? H. Esse H aqui, ele tem um valor. Vamos dizer aqui, vamos supor que ela tem 80 centímetros. Essa mesa tem 80 centímetros. Então, o nosso H aqui, ele vai ser igual a 0,8 metros. Lembrando que a gente precisa sempre padronizar as unidades de medida. Então, sempre que a gente estiver falando de comprimento, a gente vai utilizar metro. Quando a gente estiver falando de velocidade, a gente vai usar metros por segundo. E quando a gente estiver falando de tempo, a gente vai usar segundos, tá certo? Então, a gente percebe dois movimentos aqui. Esse movimento horizontal
de onde ela sai desse ponto para esse, ou seja, ela percorre uma distância que é denominada d, ok? E aqui ela faz esse movimento. Quando ela sai numa velocidade constante. Então, se ela saiu daqui a uma velocidade de 2 metros por segundo, nesse ponto aqui da trajetória dela, ela vai ter 2 metros por segundo, aqui 2 metros por segundo, aqui 2 metros por segundo, até chegar no chão e se estabacar, ok? Então, a velocidade é constante. E aí a gente lembra, onde foi que eu já vi esse negócio de velocidade constante? Lembrei, movimento uniforme. Se ele é uniforme, isso quer dizer que ele é igual, que ele está sempre ali seguindo um padrãozinho, ele permanece igual, ok? Então, quando a gente viu movimento uniforme, a gente viu o seguinte: a velocidade do movimento uniforme, ela é dada por ΔS, que é a variação do espaço, dividido por ΔT, que é a variação de tempo. Então, no movimento uniforme, nós temos a velocidade dada através dessa fórmula, ok? Então, a gente tem que lembrar aí que a gente vai utilizar essa fórmula mais na frente, quando a gente estiver calculando o movimento ou lançamento, na verdade, horizontal. Mas a gente também tem que lembrar que ao mesmo tempo que ela cai para frente, ela também cai para baixo. Não é isso? Senão vai cair para cima, né? Pelo amor de Deus, Kaeline. Então, vamos lá. O que é que rege esse movimento aqui que faz ela com que ela caia, com que ela vá para o chão e não flutue? O movimento, nosso lançamento vertical, que é regido pela força da gravidade. Então, a gente vai ter a aceleração da gravidade atuando sobre esta bolinha. Lembrando que lá quando a gente estava vendo lançamento vertical, a gente viu que a gente vai ter o movimento vertical, né, que cai de cima para baixo, onde nós vamos ter a aceleração da gravidade, que é igual a G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que é que acontece? Quanto maior for a minha altura, maior será a velocidade com que ela vai atingir o chão. Então, esse movimento, ele aumenta de maneira igual também, ok? Então, a gente tem aí um movimento retilíneo uniforme, ok? Então, vamos lá, vamos adiante. E aí, a gente vai para o nosso exemplo. Antes do exemplo, a gente vai analisar essas duas fórmulas aqui. A fórmula da velocidade e a fórmula da altura, que é dada por H, ok? A gente tem a fórmula da velocidade, lembra lá daquela fórmula que eu falei, ΔS sobre ΔT. Aqui a gente tem o nosso D. O nosso D é a nossa distância. A distância que aquele móvel percorreu quando ele foi de um lado para o outro, ok? E aqui a altura, tá certo? Então, a gente vai estabelecer valores para velocidade, para tempo, para altura, enfim. A gente vai descobrir isso usando essas duas fórmulas. Essa fórmula aqui, a gente já viu ela lá no movimento vertical, no lançamento vertical, tá certo? E essa fórmula aqui a gente viu lá no movimento uniforme, ok? Aí, vamos pra cá, vamos ver aqui os dados que a gente tem, tá? A gente tem uma altura, um móvel que saiu de uma altura de 80 centímetros. Esse móvel pode ser uma bolinha de gude, que aí eu dei um peteleco nele. E aí, essa bolinha, ela saiu numa velocidade de 2 metros por segundo. Lembrando que a gente vai estar sempre utilizando aqui os valores padrões do Sistema Internacional de Unidades. E aí, a gente vem pra cá. Vamos ver. 2 metros por segundo foi a velocidade, né? E G é o padrão aqui para nossa Terra, nosso planeta Terra. Normalmente, a gente utiliza 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, vamos para a resolução dessa questãozinha aqui, tá? E aí, a gente já tem aqui o valor de H, tá? Vamos entender que questão é essa, né? Porque a gente tá criando a questão agora. E aí, eu quero saber agora, professora, eu já tenho o dado da altura, eu já tenho o dado da velocidade, eu quero saber agora, vamos lá, o meu tempo. Vamos lá, vamos pro tempo, ok? E aí, gente,
eu já vou trazer a resolução pronta, porque fica difícil mostrar para vocês aqui o passo a passo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem os dados da nossa questão. A bolinha, ela estava numa mesa, né, numa superfície a 80 centímetros do solo, ou seja, 0,8 metros. Ela se deslocou e a gente aí despreza o atrito com o ar, tá certo? Então, esse atrito aí, ele é desprezível. Ela sai a uma velocidade de 2 metros por segundo e a aceleração da gravidade para essa situação é de 10 metros por segundo ao quadrado. A fórmula que nós iremos utilizar é essa daqui, ó. H igual a G vezes T ao quadrado sobre 2, ok? A aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aí aqui a gente tem, qual é o valor de H que a gente encontrou? 0,8. Qual o valor da aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo a gente quer saber, a gente quer descobrir que tempo é esse. Então, a gente vai isolar esse tempo, lembrando que ele está elevado ao quadrado. Aí, a gente tem aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, meios pelos extremos. 0,8 vezes 2 igual a 1,6, ok? E aí, a gente tem aqui 10 vezes o tempo ao quadrado. Passando para lá e para cá, né? A gente já vai dando logo uma enxugada aqui, pra gente, já sabe, né, minha gente? Olha o tamanho do quadro para poder caber. Aí, a gente fez o que aqui? 10 ao quadrado, 10 vezes t ao quadrado, a gente passa para aqui, para esse lado da igualdade, né? E depois a gente faz o que? A gente vai extrair a raiz dele, porque ele tá elevado ao quadrado aqui. Então, a gente vai ter raiz, o t vai ser igual a raiz de 1,6 sobre 10. 1,6 sobre 10 vai dar igual a 0,16, ou seja, 0,16. Ai, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, a gente tem essa divisão aqui, tá certo? Quando a gente divide, extrai a raiz, a gente encontrou 0,4 segundos. Então, esse é o tempo que a bolinha vai levar para chegar até o chão, ok? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se não ficou claro, você volta o vídeo e olha de novo, que eu acho que você não estava prestando atenção, tá? Fique prestando atenção no vídeo, bora. Então, é isso, minha gente. A princípio, a gente vai estar falando do movimento horizontal, do lançamento horizontal, onde a gente viu que ele é um movimento composto. Ele também é um movimento que possui dois movimentos, já que ele é composto. O movimento horizontal e o movimento vertical, que acontecem na mesma hora, obedecendo o princípio da simultaneidade, ok? E aí, a gente tem o movimento de queda livre e o movimento horizontal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dê o seu joinha aí, curta se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Então, um beijo, tchauzinho.